agora o assunto, então, é a produtividade da pecuária brasileira. Isso porque o Rally da Pecuária, expedição que percorreu aí as estradas do país durante 9 meses, passando por 9 estados diferentes, mostrou que nas propriedades entrevistadas pelo projeto, houve um aumento de mais de 87% em produtividade nos últimos 12 anos, o que significa um aumento médio de 5,4% ao ano. Um resultado e tanto, não é mesmo? Sobre isso eu converso agora com Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Yael. Boa tarde aí a todos. Obrigada, boa tarde para você. E vamos falar um pouquinho desses resultados tão expressivos, né, Maurício? Explica pra gente quais que são as principais práticas adotadas aí por esses produtores do Rally para alcançar um resultado tão superior à média do país, que é de 41%. Bom, nós temos aí a pecuária brasileira, né, em ambiente tropical, ela é muito dinâmica. Então, nós temos diversas combinações de sistemas de produção que pode ser feito, por exemplo, com integração, como você mencionou, né, pode ser feito com melhoria das pastagens, adubação, tratos culturais, transformar a pastagem em agricultura. Nós vamos ter os sistemas de nutrição, melhoramento genético, né, melhora na reprodução, sanidade, quer dizer, todo o pacote, né? Então, cada produtor vai adotar uma linha de produção diferente, mas todos eles estão caminhando em um desempenho melhor por hectare. Então, na média da pecuária brasileira, nós estamos aumentando essa produtividade aí na faixa de 2,9% ao ano, que é o que aconteceu aí nos últimos 12 anos, né? E em 30 anos, a produtividade aumentou aí 190%, quando a gente compara com o início da década de 90, e nós temos uma amostragem que acaba pegando um perfil de produtor muito mais produtivo, muito mais dinâmico. Esse grupo ele está se distanciando da média, eles estão aumentando o nível de produtividade em 5,4% ao ano, e aí acende uma luz amarela na gente. Nós temos um processo de concentração na pecuária. Um grupo está sendo cada vez mais representativo em termos de produção em relação a todos, né? Então a tendência é a gente tornar a vida um pouco mais difícil para aqueles produtores que não conseguirem se intensificar, sejam pequenos ou grandes, né? Eles têm que melhorar o nível de produtividade nos próximos anos. E como que a gente faz isso, né, Maurício? Há caminhos para a gente trazer esses produtores todos para um nível maior de eficiência e produtividade? Eu acredito que sim. A gente tem batido muito na tecla que a gente tem que melhorar a comunicação e entender um pouquinho mais os sistemas de produção. Eu acho que nós temos uma falha muito grande no Brasil, que às vezes a gente fica um pouco maravilhado com algum sistema de produção e acaba querendo vender esse sistema para todos, e não é assim que funciona. Uhum. Então, no caso das pastagens, por exemplo, se a gente pegar hoje o recurso que o produtor usa para controlar, na maneira que ele controla a rotineira, em 2 ou 3 anos, com o mesmo recurso disponível que ele já tem, a gente conseguiria frear todo o processo de degradação das pastagens disponíveis aí no Brasil. Então, isso como é que a gente faria? Com um diagnóstico correto e com uma comunicação adequada de como deve ser feito. Então, eu acho que as soluções são bem simples, para a gente pelo menos frear o problema, Yael. Aí vem o grande desafio. A hora que você quer aumentar o pacote tecnológico, a gente tem que colocar recursos, tem que investir. Então, eu quero sair de um determinado nível de produtividade, eu vou ter que colocar investimento para atingir aquele outro, e aí a gente precisa, sim, de disponibilidade de recursos, né? E, claro, assistência para que eu aplique esse recurso de forma correta. Tá certo. E Maurício, você acha que essa questão da comunicação errada, ela também se aplica quando a gente tenta levar para o produtor as técnicas que a gente chama de mitigação de carbono ou de sequestro de carbono? Eu acredito que não. Nós criamos um problema grande nesse debate que foi trazer alguns assuntos, às vezes, de forma sensacionalista. Então, Uhum. ano passado, por exemplo, o pessoal apresentou, é evidente, isso não está discutido no Brasil, mas a turma querendo colocar fralda no gado lá na França para controlar a emissão de carbono. Primeiro que o carbono sai pela boca, né? Então, esses absurdos que às vezes entram no debate acaba criando uma barreira para o produtor. Agora, vamos falar do ponto de vista técnico. É, emitir menos carbono na prática, aumentar a eficiência produtiva. Basicamente é isso, né? Claro que nós temos vários fatores envolvidos, e da mesma forma, se você
trabalhar para remover mais carbono da atmosfera, você está preparando o teu solo para maiores níveis de produtividade. Então, do ponto de vista técnico-econômico, mitigar carbono, ter uma pecuária de baixa emissão de carbono, ela é muito positiva para o produtor. Só que eu acho que às vezes a gente acaba falhando na comunicação e cria um pouco de uma aparente contradição, como se fosse custar mais, né? Então nós temos, infelizmente, muita gente hoje denunciando ou reclamando da agenda ESG, achando que isso é péssimo para o pecuarista. E não é, ao contrário, isso é muito positivo, desde que seja um assunto conduzido de acordo com os parâmetros técnicos, não com aventuras ou modismos, né? Nós temos que vir com os parâmetros técnicos. Nós temos pesquisas de monte aí feitas nas universidades, na Embrapa, né? Nós temos muitos dados já em ambiente tropical que mostram que essa eficiência produtiva melhora aí o nosso balanço de carbono no sistema de produção. É isso, né? É um ganha-ganha, como a gente sempre fala por aqui, né? É um ganha-ganha, né? Maurício, agora para a gente finalizar, então, eu queria que você falasse um pouquinho também, no release que a gente recebeu aí de vocês explicam que se essa alta tecnologia que é aplicada pelas fazendas que foram entrevistadas pelo Rally fosse também adotada em toda a nossa área de produção atualmente, a gente teria um futuro de mercado aí muito promissor, né, Maurício? Sim, e isso vai acontecer, mas não naqueles níveis, né? O que a gente faz naqueles níveis? A gente usa essas simulações, para a gente quebrar alguns mitos que são colocados aí, principalmente no público leigo. Por exemplo, eu já ouvi várias vezes que manter um consumo alto de carne é um mal para o ambiente, porque a gente teria que desmatar. Se a gente pegasse aqui no Brasil e produzisse toda a área nossa de pasto com o nível do 1% mais produtivo que já está a campo e a gente identificou, só o Brasil seria suficiente para manter o consumo per capita mundial no nível do consumo argentino, né? Só o Brasil produzindo. Quer dizer, é uma falácia dizer que não dá para aumentar o consumo de carne global ou mesmo no Brasil sem causar impacto ambiental, né? Agora, o que vai acontecer na prática? Nós vamos reduzir a área de produção, porque nós estamos aumentando a produtividade, e vamos aumentar também a oferta de carne nos próximos anos. Então, as perspectivas aí para a pecuária brasileira de longo prazo, desde que não tenha nenhuma interferência de ordem macroeconômica ou política, ou algum evento sanitário, nós vamos ocupar um espaço cada vez maior no cenário global. E com sustentabilidade. Muito obrigada, Maurício, pela sua participação aqui com a gente, viu? Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.